a debater-se para perder peso, por mais que tente. Estes truques podem ajudar a, finalmente, ver progresso sem tanto sacrifício. No vídeo de hoje, vamos explorar 10 formas simples para, finalmente, perder peso, mesmo que deteste fazer exercício. Estes truques podem ser a mudança que procurava. Vamos a isso. Número 1. Beba água antes das refeições. Isto pode parecer demasiado simples para ser verdade, mas é algo comprovado pela ciência. Beber um copo de água antes das refeições ajuda a preencher o estômago, o que significa que vai comer menos sem se sentir privado. Pense nisto como um supressor de apetite natural, sem comprimidos, sem truques. De fato, um estudo descobriu que as pessoas que beberam meio litro de água antes das refeições perderam mais 44% de peso ao longo de 12 semanas, em comparação com aquelas que não o fizeram. Além disso, a água mantém o seu metabolismo a funcionar, ajuda o corpo a eliminar toxinas e evita que confunda sede com fome. Tantas vezes, petiscamos quando na verdade estamos apenas desidratados. E aqui fica uma dica de ouro: beba água fria. O seu corpo queima calorias extra para aquecer. Não é uma solução milagrosa, mas cada pequena ajuda conta quando se está a tentar emagrecer. Número 2. Controle o tamanho das porções sem contar calorias. A maioria das pessoas engorda não por aquilo que come, mas pela quantidade que come. O problema é que os restaurantes e até as porções de comida embalada são muito maiores do que aquilo que o nosso corpo realmente precisa. Não precisa de contar calorias ou pesar a comida como um cientista. Um truque simples é usar pratos e tigelas mais pequenos. Estudos mostram que quando as pessoas comem em travessas mais pequenas, comem naturalmente menos, sem sequer perceber. É porque o nosso cérebro adora pistas visuais. Se o seu prato parece cheio, o seu cérebro assume que está a comer o suficiente, mesmo que a porção seja menor. É como enganar os seus olhos para pensarem que está satisfeito. Quer ir ainda mais longe? Sirva a comida longe da mesa, em vez de deixar travessas grandes à sua frente. Se a comida não estiver a olhar para si, é muito menos provável que repita. É assim tão poderoso. E honestamente, nem parece que está a fazer dieta. Terceiro, cortar nas bebidas açucaradas. Eis uma das maiores armadilhas escondidas para o aumento de peso: as bebidas açucaradas. Refrigerantes, bebidas energéticas, cafés especiais, sumos de fruta, todos eles contêm centenas de calorias vazias que nem sequer são registradas pelo corpo da mesma forma que os alimentos sólidos. O problema é o seguinte: quando bebe as suas calorias, não se sente saciado e acaba por comer a mesma quantidade de comida para além dessas calorias extra. É como duplicar sem sequer perceber. Uma lata de refrigerante tem cerca de 150 calorias, e se beber uma todos os dias, são mais de 4.000 calorias por mês, o equivalente a mais de meio quilo de gordura. Mudar para a água. Água com gás ou chá sem açúcar pode criar um déficit calórico sem que sequer se esforce. É uma das formas mais rápidas e fáceis de perder peso sem fazer exercício. Número 4. Dê prioridade à proteína em todas as refeições. Se quer perder peso sem fazer exercício, a proteína é o seu melhor amigo. Não é só para culturistas, é para qualquer pessoa que queira sentir-se saciada por mais tempo e queimar mais calorias. A proteína exige mais energia para ser digerida do que os hidratos de carbono ou a gordura, o que significa que o seu corpo queima literalmente mais calorias ao decompô-la. Comer proteína também ajuda a regular as hormonas da fome. Quando come proteína suficiente, os seus níveis de grelina, a hormona da fome, diminuem, e as hormonas da saciedade, como o peptídeo e bilbio, aumentam. Sente-se satisfeito mais cedo e fica saciado por mais tempo. Isso significa menos viagens noturnas ao frigorífico.
Pense em ovos ao pequeno almoço, carnes magras, iogurte grego, queijo fresco ou até proteínas vegetais como feijão e lentilhas. Não precisa de complicar, apenas certifique-se de que há alguma forma de proteína em cada refeição. Número 5. Coma mais devagar. Comer depressa significa que come mais antes que o seu corpo tenha a oportunidade de perceber que está saciado. É que o seu cérebro leva cerca de 20 minutos a registrar que o seu estômago está satisfeito. Então, se devorar a sua comida em 10 minutos, adivinhe? Vai continuar a sentir fome e a comer. Precisa de abrandar, mastigar mais e pousar o garfo entre garfadas. Estudos mostram que quem come devagar consome menos calorias e sente-se mais saciado do que quem come depressa. Além disso, vai saborear mais a sua comida em vez de a engolir como se fosse uma obrigação. Parece disparatado, mas até cronometrar-se pode ajudar. Desafie-se a fazer com que uma refeição dure pelo menos 20 minutos. Vai ficar surpreendido com o quão menos precisa para se sentir saciado. Número 6. Adicione mais fibra à sua dieta. A fibra atrasa a digestão, ajuda a regular o açúcar no sangue e mantém-no saciado durante horas. Alimentos ricos em fibra, como vegetais, grãos integrais, feijão e frutas, ocupam espaço no estômago sem adicionar muitas calorias. Um tipo de fibra, chamada fibra viscosa, é especialmente poderosa. Ela absorve água e forma um gel no intestino, atrasando o movimento dos alimentos e fazendo-o sentir-se mais saciado. Pense em linhaça, couves de Bruxelas e aveia. Pessoas que aumentam a ingestão de fibra consomem naturalmente menos calorias, sem sequer tentarem. E a melhor parte? Não é restritivo. Está apenas a adicionar mais coisas boas. 7º ponto. Apimente as suas refeições. Acredite ou não, adicionar um pouco de picante às suas refeições pode, de fato, ajudá-lo a perder peso sem levantar um dedo. Especiarias como as malaguetas contêm capsaicina, um composto que acelera o metabolismo e aumenta a queima de gordura. Na verdade, estudos mostram que a capsaicina pode aumentar ligeiramente a sua queima de calorias durante horas após a refeição. É como dar um empurrãozinho gentil ao seu metabolismo, sem qualquer esforço. Mas não se trata apenas de queimar calorias. Comidas picantes também o fazem comer mais devagar. Quando a sua língua está a te arder, não está a engolir a comida à velocidade da luz. Naturalmente, dá mordidelas mais pequenas, bebe mais água e come com mais atenção. Só isso já o ajuda a consumir menos calorias sem se sentir enganado. Alimentos picantes podem ajudar a controlar os desejos. A capsaicina tem demonstrado reduzir o apetite, o que significa que é menos provável que vá assaltar a despensa em busca de lanches mais tarde. Mesmo que não seja fã de picante extremo, especiarias suaves como a páprica, a pimenta caiena ou a pimenta preta podem dar-lhe alguns dos mesmos benefícios. Número 8. Gerir o estresse. O estresse crônico aumenta os níveis de cortisol, e o cortisol é uma hormona que diz ao corpo para armazenar gordura, especialmente na barriga. É por isso que as pessoas sob estresse muitas vezes veem a sua cintura aumentar, mesmo que não comam mais. E o estresse não afeta apenas as hormonas. Faz-nos desejar comidas de conforto, geralmente açucaradas ou gordurosas. Para combater isto, comece com hábitos simples como fazer pequenas pausas para respirar profundamente, caminhar ao ar livre para apanhar ar fresco, ou escrever os seus pensamentos no fim do dia. Mesmo 5 minutos de meditação, alongamentos ou ouvir música calma podem redefinir a resposta do seu corpo ao estresse. Estudos mostram que as pessoas que praticam técnicas de gestão do estresse não só se sentem melhor, como também comem menos porcarias e mantêm pesos mais saudáveis.
Gerir o stress é como desligar o interruptor do armazenamento desnecessário de gordura. Número 9. Durmam como se o vosso peso dependesse disso. Isto choca as pessoas. Não dormir o suficiente pode, literalmente, fazer-vos engordar. A privação de sono mexe com as vossas hormonas, deixando-vos com mais fome e menos capazes de resistir aos desejos. Já repararam como vos apetece comida de plástico depois de passarem uma noite em claro? Não é por acaso. Um estudo publicado na revista Sleep demonstrou que as pessoas que dormiam menos de 6 horas por noite tinham mais 55% de probabilidade de se tornarem obesas em comparação com aquelas que dormiam entre 7 a 9 horas. É uma diferença enorme e não tem nada a ver com exercício. O sono afeta a sensibilidade à insulina, as hormonas da fome e até a forma como o vosso corpo armazena gordura. Portanto, se têm tentado de tudo, mas a balança não mexe, perguntem a vocês mesmos: estou a dormir o suficiente? Por vezes, o melhor treino é fechar os olhos e deixar o corpo recuperar. Número 10. Não salte refeições, principalmente o pequeno almoço. Saltar refeições parece uma forma fácil de ingerir menos calorias, mas geralmente acaba por ser contraproducente. Quando salta uma refeição, o seu corpo entra em modo de sobrevivência. As hormonas da fome disparam, a vontade de comer aumenta exponencialmente e acaba por comer em excesso mais tarde. O pequeno almoço é especialmente importante. Tomar um pequeno almoço equilibrado, com proteína e fibra, define o ritmo para o resto do dia. Mantém os níveis de açúcar no sangue estáveis e evita aquela quebra de energia a meio da manhã que o faz correr para a pastelaria mais próxima em busca de um bolo. Mais cedo ou mais tarde, vai ceder à tentação, e quando o fizer, provavelmente vai encher o tanque em demasia. Fazer refeições regulares e equilibradas mantém o seu metabolismo estável e o seu apetite sob controle. Perder peso sem exercício não é um sonho, é uma realidade quando se seguem estes 10 truques simples. Subscrevam agora para mais dicas de saúde diárias.